Alguns pacientes precisam fazer a cirurgia do nariz e dos seios paranasais, mas antes de decidirem por serem operados ou não, eles me perguntam quais são os riscos ou as complicações que podem ocorrer com a cirurgia. Por conta disso, eu fiz esse vídeo para esclarecer. Você está no canal Dr. Hélio Brasileiro, otorrino e médico do sono. O nosso canal tem o propósito de te oferecer saúde e qualidade de vida. Por conta disso, eu te convido a se inscrever no nosso canal porque semanalmente eu trago novo conteúdo para você. E para você que ficar até o final desse vídeo, eu vou explicar quando você faz uma cirurgia do nariz, quanto tempo você precisa ficar afastado das suas atividades profissionais. Isso é muito comum de me perguntarem também. No finalzinho desse vídeo eu explico isso daí para você. Então, para começar, eu gostaria de falar primeiro quais são as cirurgias mais comuns que nós fazemos para doenças do nariz e dos seios paranasais. Sem dúvida alguma, uma das cirurgias que eu mais realizo, inclusive porque na minha especialidade otorrino e medicina do sono, essa procura, essa demanda é muito grande, é por obstrução nasal devido a desvio do septo nasal e devido também ao aumento das conchas nasais, popularmente chamadas de cornetos nasais ou ainda mais popularmente chamada de carne esponjosa. Eu já expliquei que o septo nasal, expliquei isso em outros vídeos, pessoal, aqui no nosso canal do YouTube. O septo nasal é uma parede que divide o nosso nariz em dois lados, lado direito do paciente, lado esquerdo do paciente. Esse septo nasal divide a cavidade nasal em duas fossas nasais, fossa nasal direita e fossa nasal esquerda. Ainda nas paredes laterais do nariz, ou seja, dos dois lados do nariz, nós temos uns abaulamentos chamados conchas nasais ou cornetos nasais. O termo técnico é concha nasal. A inferior, a mais baixa, a média, a intermediária e a mais alta, a superior. Alguns pacientes ainda têm uma mais alta ainda, chamada concha suprema. Não é tão frequente, mas pode ocorrer também. E entre cada concha nasal dessa, nós temos o meato. Meato inferior, meato médio, meato superior. Esses meatos, esse espaço que ficam entre as conchas, eles servem, dentre outras coisas, para ventilar e para drenar os seios paranasais. E o que são os seios paranasais? Os seios paranasais, eles são cavidades ao redor da cavidade nasal, por isso paranasal. Cavidade nasal, paralelamente ao lado dessa cavidade nasal, nós temos os seios paranasais. Temos normalmente, isso no padrão natural, se não tiver obviamente nenhuma variação anatômica, pessoal. Nós temos dois frontais nessa região da testa, nós temos dois etimoidais que ficam mais aqui no canto interno do olho. Ele tem uma região mais anterior, chamada etimoidal anterior, e a mais posterior, chamada etimoidal posterior. Nós temos aqui os dois maxilares, que fica nessa região que o povo chama de maçã do rosto, e temos mais posteriormente, se nós virássemos a cabeça na altura da orelha, se fizéssemos duas linhas, uma entrando pela orelha e outra vindo de cima para baixo no crânio, onde essas linhas se encontrassem mais ou menos, nós teríamos dois seios esfenoidais. Então, num total de 8 seios paranasais, 2 frontais, 2 etimoidais, 2 maxilares e 2 esfenoidais, que drenam para a cavidade nasal. Então, nós temos, quando essa parede, esse septo nasal, ele é torto, nós temos o desvio do septo nasal. Então, um lado da cavidade nasal fica mais fechada que a outra. É um caso de cirurgia. Muitas vezes, nesses pacientes, nós temos também o aumento dessas conchas nasais, a hipertrofia das conchas ou hipertrofia dos cornetos, que também, quando obstrutiva, quando impede que você respire, é caso de se operar também. A cirurgia se chama turbinectomia. Tem também a turbinoplastia, uma outra variação dessa técnica cirúrgica. E ainda nós temos doenças dos seios paranasais. Geralmente, esses seios paranasais nessas regiões de drenagem estando obstruídos, nem o ar entra para ventilar corretamente e nem a secreção no seio paranasal drena para o nariz, dando a sinusite crônica por obstrução. Então, seriam aqui 3 casos muito característicos e muitas vezes associados. Não raramente eu opero essas 3 doenças em um paciente só: desvio do septo nasal, hipertrofia dos cornetos nasais e sinusite crônica. E em se levando em consideração essas 3 cirurgias,
quais são as complicações, o que é que pode acontecer com o paciente que vai fazer essas cirurgias. Isso é muito importante o paciente saber e o médico explicar. Inclusive, todos os pacientes que eu vou operar, eu entrego um termo de consentimento, ou seja, ele vai ler tudo o que pode acontecer durante a cirurgia, inclusive com a anestesia, que via de regra é anestesia geral. Algumas cirurgias podem ser feitas com anestesia local, mas na minha rotina eu faço com anestesia geral. É uma anestesia segura, o paciente é bem avaliado antes pelo médico anestesista. Se for necessário a avaliação de outros especialistas, cardiologistas, pneumologistas, etc., nós solicitamos, e só quando o paciente está completamente avaliado e nós temos a consciência de que o risco é o único e exclusivamente inerente à estatística daquele procedimento, ou seja, nós não estamos correndo risco à toa, nós não estamos negligenciando nenhum potencial de complicação, só então nós levamos o paciente para o centro cirúrgico. As complicações podem ser: imediatamente durante a cirurgia, nós podemos ter a hemorragia, o sangramento nasal. Eu diria que é uma das complicações mais comuns, porém não muito frequente. Raramente nós temos hemorragia, mas estatisticamente falando é a mais descrita como mais frequente. A hemorragia, no caso a hemorragia nasal é chamada de epistaxe, esse é o termo técnico. A hemorragia ela pode ser controlada na própria hora da cirurgia através de cauterização. Às vezes, quando essa hemorragia ela é mais volumosa, nós dissecamos, nós encontramos as artérias principais do nariz e nós cauterizamos essas artérias. Temos a artéria esfenopalatina, nasoseptal, que são bem específicas, a gente já conhece a anatomia dela, vai lá e cauteriza para o sangramento. Em casos mais extremos, raramente, porque hoje nós não usamos de rotina tampão nasal ou splint nasal, em casos mais extremos, em último caso, nós podemos colocar um tampão nasal que para o sangramento. O sangramento nasal, a epistaxe, também é uma complicação que pode ocorrer mais tardiamente. Embora ocorra mais comumente nas primeiras 24 horas, eu já tive paciente que teve sangramento um mês depois da cirurgia, porque ele forma crosta na concha nasal, quando essa crosta cai, expõe a cicatriz ou expõe a ferida cirúrgica, vamos dizer assim, e causa o sangramento. Na grande maioria das vezes, esses pacientes com sangramento tardio, se resolve o tratamento só de forma conservadora, ou seja, não invasiva. Você tira o soro que estava lavando o nariz, que eu sempre peço para o paciente lavar o nariz com soro no pós-operatório, eu retiro esse soro, com isso forma mais crosta no nariz, consequentemente para o sangramento. E ainda temos medicamentos que também fazem com que o sangue coagule mais rápido e interrompa o sangramento. Em casos mais extremos, nós precisamos pôr tampão nasal, mesmo tardiamente, ou na grande maioria das vezes, embora isso seja muito raro, quando acontece, eu prefiro levar o paciente para o centro cirúrgico para não ter aquele incômodo de pôr tampão no nariz, anestesia, o paciente não sente nada e você vai e cauteriza os pontos que estão sangrando. E dessa forma você resolve a hemorragia. Uma outra complicação que pode ocorrer, também rara, mas pode ocorrer e o paciente tem que estar consciente disso, é a perfuração do septo nasal. E por que é que isso acontece, pessoal? O septo nasal, essa parede que nós falamos, que divide um lado do outro da cavidade nasal em duas fossas nasais, que eu já expliquei, fossa nasal direita, fossa nasal esquerda, esse septo ele é formado ao centro de cartilagem ou osso, a região mais anterior é cartilagem, a mais posterior, osso. E de um lado e do outro, mucosa. Mucosa é o nome que a gente dá para aquela pele úmida que reveste as cavidades naturais do organismo. Por exemplo, dentro da boca, essa pele que reveste a boca e que é úmida se chama mucosa bucal. Dentro do nariz, mucosa nasal. Então nós temos cartilagem ou osso, mucosa e mucosa. Entretanto, em cima da cartilagem nós temos o que nós chamamos de pericôndrio. E acima do osso nós temos o que chamamos de periósteo. É uma lâmina bem fina de um tecido e que tem uma importância muito grande porque é nela que estão os vasos que ligam a mucosa com a cartilagem. Então, quando você disseca o nariz, se você lesa esse pericôndrio, o pericôndrio ele tem que ficar grudado na mucosa. Mas se você separa a mucosa do pericôndrio, você pode ter uma dificuldade da irrigação, da vascularização da cartilagem posteriormente à cirurgia. E devido a isso, não estando oxigenada a cartilagem, ela necrose e forma uma perfuração. Qual a repercussão disso para o paciente? Nenhuma, nem dá para ver que o paciente está com a perfuração septal. Quando nós examinamos o paciente, nós vemos. E ainda pode formar um pouco de crosta ao redor dessa perfuração, o que também é super fácil de se administrar.
Não é nenhuma complicação grave que põe em risco o paciente. Nós, otorrinos, não queremos que isso aconteça, mas pode acontecer. Entretanto, existe uma outra situação, isso já aconteceu comigo, inclusive recentemente, eu operei um paciente que ele trabalhava exposto a produto químico. Então, na hora que eu fui dissecar a mucosa dele, ela não dissecava, ela não descolava de uma forma normal como a grande maioria dos pacientes. Inclusive, nesse dia, eu operei 7 pacientes da mesma cirurgia e só o dele ocorreu isso. Ficava friável, ela ia rasgando. Então, por conta disso, ficou com um risco maior de perfuração e já eu vou explicar como que a gente aborda, como que a gente trata esse problema. Então, é muitas vezes relacionado a um desvio muito grande, um desvio muito difícil de se fazer, um desvio muito intenso. Quando você vai descolar essa mucosa, pode romper e perfurar, e também particularidades do paciente. Eu já tive também um caso de um paciente que ele era usuário de cocaína e pelo fato de ele cheirar a cocaína, a mucosa nasal dele era extremamente friável, frágil, e na hora em que nós fomos descolar para fazer a correção do desvio do septo, ela, entre aspas, lacerou, rasgou também. Mas isso nós sempre explicamos ao paciente, inclusive eu dou por escrito que é uma complicação que pode ocorrer também. E uma outra complicação que eu sempre alerto para os pacientes, que a gente nem considera muito complicação, mas tem que se classificar como, é a recidiva, é a volta da doença. Então vamos lá. Quando você faz a cirurgia da septoplastia para corrigir o desvio do septo, o septo pode voltar a entortar, porque anatomicamente a sua genética é para ele ser torto. Nós vamos, através de um método cirúrgico, enganar, nós vamos driblar a natureza, fazendo com que ele fique reto. Mas a natureza é inteligente, a genética é inteligente, ela vai tentar entortar esse septo novamente e em alguns casos nós temos que reoperar o paciente. Existe ainda uma outra complicação nas cirurgias das sinusites, principalmente, que é a fístula licórica. A fístula licórica é uma comunicação da caixa craniana com a cavidade nasal. Na cirurgia nasosinusal eu quero falar, porque essa fístula pode ocorrer no ouvido também, mas aqui nós estamos falando das cirurgias do nariz e seio paranasal. E por que isso? Porque o teto do nariz é a base do crânio e existe uma aproximação muito grande entre a meninge e o teto do nariz. Às vezes você tem uma polipose, você tem pólipos nasais muito intensos e você vai retirando e ele comunica a cavidade nasal com a cavidade craniana e fica gotejando líquor na cavidade nasal. Quando nós identificamos isso na hora da cirurgia, nós já fechamos imediatamente essa fístula licórica. Entretanto, muitas vezes nós observamos o gotejamento de líquor num pós-operatório mais tardio. O paciente tem que ser reoperado para fechar essa fístula licórica. Então, é possível de se resolver através de uma cirurgia de reparo. Agora que eu já falei de uma forma geral quais são as complicações, eu vou explicar para vocês como resolver cada uma. Hemorragia, epistaxe, já expliquei aqui e repito, cauterização, a posição de tampão nasal, quer durante a cirurgia, quer a longo prazo, quer durante a cirurgia, quer alguns dias após a cirurgia. Se o paciente apresentar sangramento, nós avaliamos o paciente imediatamente e decidimos. Eu, via de regra, não gosto de usar tampão. Se é uma hemorragia na hora da cirurgia, eu procuro cauterizar no mesmo momento. Se é tardia, eu gosto de levar o paciente para o centro cirúrgico, anestesiar e cauterizar. Em relação à perfuração do septo nasal, na hora em que eu estou fazendo a cirurgia, se eu identifico que há um risco de se ficar a perfuração, o próprio corneto nasal que eu retirei, eu removo a mucosa dele, faço um enxerto como se fosse um tecido e coloco no meio, entre uma mucosa e outra, eu coloco a mucosa do corneto nasal e aproximo as duas mucosas naturais do septo e com esse enxerto de corneto nasal ao meio. Na grande maioria das vezes, só com isso daí você impede que feche a perfuração. Se no pós-operatório a perfuração ocorre e não traz nenhuma repercussão para o paciente, e isso ocorre em 99,9% das vezes, não traz nenhum incômodo, nenhum problema, o paciente fica com a perfuração, não vai ter nenhuma alteração estética, funcional, fica tudo normal. Só que quando você examina, você vê que tem uma perfuração e vê que aquilo dali foi de uma cirurgia.
é uma troca que você faz. Você vai desobstruir seu nariz, respirar melhor, mas é um risco que você corre de ficar com uma perfuração. E se essa perfuração ela traz algum incômodo, forma muita crosta, fica pitando, existe cirurgia para se reparar essa perfuração a longo prazo após a cirurgia inicial, aquela cirurgia que você fez e que causou a perfuração. Em relação à recidiva do problema, voltou a sinusite, voltou a hipertrofia do corneto, voltou o desvio do septo, reopera o paciente. Você faz um retoque na cirurgia que, via de regra, é mais simples do que operar de primeira vez. E no caso da fístula licórica, você faz a obstrução, você faz a obliteração dessa fístula através de enxerto, quer durante a cirurgia, se você identificar isso de imediato, ou numa segunda cirurgia de reparo programada posteriormente. Eu tinha dito que quem ficasse até o final, eu ia explicar como que funciona para voltar às atividades profissionais. Eu vou contar aqui para vocês, pessoal, o que eu faço aqui na minha clínica. Eu opero dia de sábado normalmente. Por quê? Porque é um dia que eu estou disponível para acompanhar o paciente. E quando eu atendo dia de domingo, são pacientes de casos mais simples, são pacientes mais fáceis de lidar e eles até entendem se por um acaso tiver uma emergência eu precisar sair. No dia de domingo ele vai entender, o médico estava aqui abrindo uma exceção. Então eu opero dia de sábado que eu fico mais disponível para o paciente imediatamente para atendê-lo numa eventual emergência. Então eu opero no sábado, o paciente volta comigo na sexta-feira seguinte e na segunda-feira seguinte ele já volta a trabalhar ou estudar suas atividades profissionais. Então vamos fazer uma simulação. Os pacientes que eu operei no último sábado, eles vão voltar na próxima sexta-feira e na segunda-feira consecutiva eles já vão voltar a trabalhar. Isso, obviamente, pessoal, se não tiver nenhuma complicação, porque em medicina nunca podemos dizer sempre nem nunca. Cada paciente é um paciente, cada um tem sua particularidade. Então, nenhum cirurgião pode prometer, eu vou lhe dar 100% de resultado, sua cirurgia é 100% de certeza de não usar tampão, sua cirurgia é 100% de certeza de não usar splint. Não pode se falar isso. Bom, pessoal, por fim, eu queria pedir uma coisa para vocês. O nosso canal tem crescido muito e eu agradeço a cada um de vocês que estão assistindo, curtindo, compartilhando. Mas eu ainda preciso de mais inscritos para que o nosso canal cresça mais e apareça para outras pessoas que, assim como você, que está se beneficiando com essa informação, essas outras pessoas também sejam beneficiadas. E como que você pode me ajudar fazendo isso? Se inscrevendo no nosso canal, ativando o sino de notificações, marcando todas as notificações e dando um like ou deixando algum comentário aqui no nosso vídeo. Se vocês puderem fazer isso por mim, eu agradeço. Meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu CRM aqui no estado de São Paulo é 80768. Um abraço!